Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 46. Eu sou Luiz Leão, como pra homenagear o tema da semana, todo soturno, rouco, falando bem mais baixo, assim, pra dar um ar bem no ar e tal. E eu tenho aqui comigo o meu amigo Lucas Abreu. E aí, Lucas? E aí, galera? Bom, o Gustavo não tá com a gente hoje, mas a gente vai contar com uma surpresa mais do que especial. A gente tem uma coluna aberta do nosso amigo Thiago Natário, do República do Meio, do RDM Cast, e ele vai falar também um pouquinho sobre as impressões dele sobre o nosso tópico de hoje. Qual será que é o nosso tópico? É claro que a gente não ia ficar de fora do grande lançamento da semana. Como já diriam os sites de fofoca, lembra do adolescente vampiro que brilhava? Então veja como ele está hoje, você não vai acreditar. Robert Pattinson vem para o seu primeiro protagonista no mainstream, desde Crepúsculo, e faz um Batman bem diferente de seu antecessor nesse filme de Matt Reeves. Com quase 3 horas de duração, The Batman busca trazer uma história contada num ritmo diferente, referenciando grandes clássicos e trazendo às telonas um personagem mais soturno e inteligente. Mas será que o filme corresponde à imensa expectativa sobre ele? Será que o filme não é longo demais? O Batman tava mesmo com tesão? Tudo isso a gente vai falar hoje sobre o mega filme da Warner, The Batman. Meia opinião. Bom, The Batman, dirigido pelo Matt Reeves, que já dirigiu Dois Planetas dos Macacos, Deixe-me Entrar, que é um filme bem conhecido e tal dele, traz o Robert Pattinson como um Batman um pouco diferente da representação do Nolan e bastante diferente da representação do Tim Burton, que é um cara mais, digamos assim, emo? Dá pra chamar de emo? Depressivo. Ele é bem emo nesse filme, Ele é bem né? emo, depressivo. Ele tá bem emo nesse filme. Ele põe aquela maquiagem lá do pessoal do My Chemical Romance no olho todo pra fingindo que é disfarce, mas na verdade são só as lágrimas caindo, né? Ele é super comedido e tal. Um Batman bem mais inexperiente. Ele até tropeça no filme, é interessante, né? Ele tá tentando resolver um problema que o Charada do Paul Dano apresenta pra ele. O Charada tá matando pessoas importantes na cidade e tá mandando mensagens pro Batman se envolver nessa história e se envolver na charada dele e desvendar qual é o mistério que tá ali. Bom, Lucas, fala um pouquinho sobre o Batman. Cara, esse novo filme do Batman é um negócio que, se você pegasse o Scorsese, e olha que é eu que tô falando isso, hein? Se você pegasse o Scorsese e colocasse Homem-Aranha sem volta pra casa e o Batman do lado, o Scorsese fala: isso aqui é cinema. Ai, meu Deus. Então tá bom. E esse é cinema, tá? O Scorsese ia dizer. Esse vai passar, esse é ok, esse passa na fila, próximo. Mas enfim, eu gostei bastante do filme. Eu acho que nós vamos entrar nos detalhes aí, que eu acho que ele dá uma tropeçada ainda. Mas eu gostei pra caramba do filme. Logo nos primeiros 20 minutos ele já te dá o que vai ser o filme inteiro. Ele é um filme de 3 horas, mas os primeiros 20 minutos o Matt Reeves ele consegue estabelecer bem qual vai ser o tom do filme, o que vai ser abordado, e dali pra frente o filme... Se tem uma coisa que o filme estabelece muito bem é o tom dele. Isso é verdade, ele não enceba muito, né? Ele fala assim, vai ser uma história de detetive e desde a primeira cena aqui você já vai saber que é uma história de detetive e que a pegada vai ser diferente e vai comigo. Assim. E é isso. Ele faz um filme, um suspense policial com o Batman e o Gordon sendo os parceiros ali, investigando. Buddy Cop total, né? True Detective, ou Academia de Polícia. O Charada sendo o serial killer da vez. Tem uma cena, aquela cena do interrogatório do Charada me lembra até um pouco Mindhunter, assim. Uhum. Tem a pegada mesmo, tem. Né? Então, assim, o filme tem bastante essa cara de... Ele referencia filmes mais antigos, principalmente, é claro. Mas ele tem muito essa cara de Fincher, né? Ixi, essa demais. pegada de... as cenas são meio escuras. Um cara que faz uma investigação bem... O filme é um noir, né? O segundo noir que a gente comenta esse ano aqui, né? Falando do Beco Pesadelo. Esse é um noir
Inclusive bem mais clássico, bem mais Nossa, típico. eu porque adorei. ele não tem o elemento sobrenatural, né? O Batman tem essa vantagem ao se contar a história, que ele não tem o elemento sobrenatural. Ele é só Você consegue contar uma playboy história mais milionário. pé no chão, né? Eles até tentam fazer isso bastante com a... Ele não anda na rua vestido de Batman, né? Ele não anda de moto vestido de Batman. Ele anda vestido normal, assim, escondido. Pra dar andarilho. sei lá, pra dar uma verossimilhança, pra ficar mais discreto, não sei. Ele não entra pelas janelas dos lugares. Achei tão engraçado ele entrar naquele clube 3 vezes pela porta, sabe? Eu Toda vez que também. ele entra naquele clube, ele entra pela E porta. ele sempre vez entra de uma maneira Bruce. diferente. Parece que ele tá Outra vez testando entra qual que é o de melhor jeito de entrar. Parece. Eu gostei daquilo lá também. Não, cara, e é um Batman mais jovem, né? É um Batman... Quando a gente vai falar de um filme desse, né? Igual a gente já comentou sobre isso aqui em Homem-Aranha, a gente pra analisar o filme como obra, né? Como um filme por si, mas é um personagem que todo mundo conhece, que tá todo mundo cansado de ver vários filmes dele. O que vão trazer de novo dessa vez nesse personagem? Por que precisa de mais um filme sobre ele? E, cara, o Matt Reeves, ele dá uma visão muito... Eu gostei porque aqui ele tem uma vibe mais coringa, né? Que o diretor dá a visão dele. Não é a Warner querendo fazer um universo compartilhado. Esse aqui é um filme completamente isolado, não tem... Mais ou menos, né? Já saiu no Omelete que vai ter 2 séries derivadas. Vai ter série derivada do Pinguim, com o Colin Farrell. Então já tem... Ah, vai ter uma do Pinguim. né? Tá dentro da lógica do mercado dos super-heróis também. Eu entendi a sua abordagem, porque eles querem fazer uma abordagem mais coringa do que Avengers, talvez, mas ele não vai resistir também. Vai pra mesma lógica do Esquadrão Suicida do Pacificador, vai aqui no Batman e no Pinguim e afins. Mas se tiver material spin-off aí que não precisa de eu ficar assistindo pra ver os filmes, já tá legal. Vai ser Eu não tô difícil. afim de ficar acompanhando... Tô afim de ficar acompanhando 5 séries pra entender o próximo filme, não. Mas o Matt Reeves, ele estabelece muito bem a visão dele aqui. Como eu tava falando, nos primeiros 20 minutos do filme você já entende o que vai ser. E se você abraça o filme ali no começo, vambora. É aquilo que vai ser e ele te entrega aquilo totalmente. Eu acho que ele tem um probleminha aí de ser muito longo. Muito longo, muito longo, mas muito. E é aquele filme que dá pra você identificar umas coisas que dá pra tirar. Tem uma cena... É um negócio assim, quando eu saí do cinema, eu falei pra minha esposa, porra, é sério que juntaram, sei lá, 40 produtores, o editor, o diretor, eles olharam pra aquele material bruto e eles falaram assim, gente, a gente vai fechar esse filme em 3 horas? E não dá pra acreditar, eu não consigo acreditar. Não, esse filme nisso, dava pra sabe? tirar O uns filme 30 minutos fácil. Não tem essa necessidade. E assim, não querendo interromper o seu raciocínio, mas já pra dizer que eu saí do cinema bem triste, porque eu fiquei me sentindo muito excluído, porque eu não... Te juro, não comprei o hype todo. Eu não acho que o filme valha o hype todo. Eu fiquei me sentindo total do contra, assim. Assim, eu quero que você complete seu raciocínio. Eu concordei com muita coisa que você falou até agora, inclusive sobre o tom e tal, mas eu fiquei um pouco incomodado. Eu achei o hype exagerado, porque o filme, ele peca bastante, viu? Ele engasga bastante em alguns momentos. A duração é o principal problema deles, assim, mas eu... Tem um pouco mais de ressalvas, mas enfim, termina aí, depois eu falo. Então, eu acho que dava pra fácil ter 2h30. Dava pra você tirar uns 30 minutos de filme. Tem uma cena em especial que ela ficou até na minha cabeça, que na hora eu já tava pensando nisso, nesse negócio da duração, e aí aconteceu essa cena e eu falei, meu Deus. Que é uma cena que ele, lá mais pro final do filme, que ele, acho que vai pegar, se eu não me engano, é a última cartinha que o Charada deixa pra ele, e tá dentro de uma jaula com um morcego. Meu amigo, eu acho que dura uns 5 minutos. Ele põe a mão na jaula, assim, pra pegar, olhando na cara do morcego. Ele puxa a carta. Meu amigo, a gente já sabe que você vai pegar a carta e não acontece nada. O morcego não ataca, ele não demonstra medo do morcego nem nada. Não precisa você demorar 5 minutos pra mostrar isso. Então, tem umas cenas, umas escolhas que o Matt Reeves faz, parece que ele tá se auto-vangloriando o filme todo. E assim, tem hora que funciona, mas quando você põe isso 3 horas na tela e você fica colocando isso repetidas vezes, chega uma hora que dá uma cansada. E, pra mim, o filme tem 2 principais problemas, que é esse e a trilha sonora. Só que pera lá, que a trilha sonora eu acho que ela tem um lá e um cá. Eu adoro aquela trilha sonora, eu acho as faixas muito boas mesmo. Aquela música tema do Batman, eu acho que combina muito com a vibe do filme, com essa vibe no ar. Você sente que ele tá pondo medo na galera quando ele aparece e tudo, e a trilha ajuda muito nisso. Os efeitos sonoros, assim, tem até umas coisinhas meio que de filme de terror, né? Uma hora ou outra. A trilha é muito parecida com o Poderoso Chefão.
É uma das inspirações claras, assim, do filme em cima do Coppola, sabe? Fora o tom e tal, e o ritmo da história, a trilha sonora é o mais marcante, assim. A escolha das cordas e tal, e de como a tensão é criada em cima das cordas, uma pegada mais mafiosa, assim. O Matt Reeves, ele falou também, já que nessa questão do som, ele se inspirou bastante em algumas coisas do Lynch e do Sergio Leone também. Você vê que até o Batman, tem hora que ele aparece, parece que ele tá até com a bota, assim, com as esporas, né? O efeitinho que faz. Mas eu gosto da trilha sonora em si, gosto das faixas, só que eu acho que fica muito repetitivo às vezes. E eu acho muito alto. É muito eu alto, acho, assim, só ela que... ela já começa num... Falando de música, né? Você vai do pianíssimo ao fortíssimo, né? Do baixíssimo ao super alto. Eu acho que ela já começa ali no meio, sabe? Ela não começa muito baixinha e ela dá uma estourada lá. E eu sinto que é um pouco assim, tentar criar uma tensão excessiva numa cena que na verdade tá bem parada. Sabe? Quando o volume fica muito escandaloso. Mesma coisa, eu gosto da trilha, mas eu acho que tem um ponto ali que tá bom, abaixa um pouco o volume, você pra já mim tá ela fica, meia hora fazendo isso aí. Ela sabe? fica exagerada, tem hora. Chegou uma hora que eu falei, tá, cara, eu já entendi que toda hora que o Batman aparecer, que ele for fazer alguma coisa, vai tocar essa música tema. Não precisa toda hora. Dá um silênciozinho aí, põe uma trilha baixinha no fundo. Mas, enfim, a trilha em si é boa. Eu só acho que eles exageram no uso dela aí. Tanto no volume quanto na música tema do Batman ao longo do filme. Mas fora isso, acho que de resto, assim, as interpretações estão muito boas, o elenco tá muito bom. Eu me surpreendi com o Colin Farrell como pinguim, cara. Ele ficou nada a ver, né? Essa foi uma puta maquiagem que eles fizeram. Nossa, você nem lembra que é o Colin Farrell. O bom é isso, né? Que você nem lembra que é o Colin Farrell. A melhor parte. Dá pra você confiar no filme, que você não lembra que é o Colin Farrell. E ele aparece pouco, mas ele rouba a cena, assim. Ele tem uma presença legal quando ele aparece. Mas ele vai ter um spin-off, e aí uma série que vai encaixar no Batman 2, que vai encaixar no Batman Verso, e... enfim, essa parte a gente nem entra, não. Eu acho, eu já vou falar que eu acho que eu fui muito afetado pelo hype. Eu tava esperando demais. E eu vou pegar uma ponta em cima do que você falou. Os 20 minutos iniciais, eles já te prendem no que vai ser o filme. E aí você gostou daqueles 20 minutos iniciais, você vai embora com o filme, ele te carrega, né? E eu acho que esse foi o meu problema. Você não gostou do começo. Griladíssimo com história de detetive, sabe? Eu acho que isso tá muito banalizado. Eu acho que já foi usado a exaustão. É muito estranho ver o Batman detetive em cena. Eu sei, tem um histórico dos quadrinhos e tudo mais, mas é muito estranho. Nossa, eu gostei. O costume que a gente tem com o Batman, a gente vê ele ter toda a liberdade do mundo pra entrar lá na cena e poder ver e mexer nas coisas. E aquela proteção insana do Gordon, que é assim, sinceramente, eu adoro o Jeffrey Wright, mas o personagem tá vazio. Completamente. O personagem serve pra fazer escada pro Batman o tempo inteiro, o personagem dele. É assim, e ele apresenta uma confiança exagerada num vigilante. Sabe, o cara é policial, o cara tem que confiar no Batman, mas naquele ponto, ele briga com a polícia inteira por causa do Batman, ele vira pro Batman e fala que a única pessoa em quem ele confia é ele. Eu acho assim, um pouco, sabe, viajado. Pensa, não faz muito sentido. Achei esse personagem um pouco mal desenvolvido. Eu já tô avisando pra não haver hate em cima de mim. Eu tenho um problema com histórias de detetive. Eu geralmente não gosto delas. Eu acho que elas têm que ser muito bem feitas pra eu falar assim, porra, legal e tal. E eu fiquei incomodado porque eu achei, de verdade, eu achei o filme óbvio. Eu achei assim, o Matt Reeves queria o tom do Coringa, mas ele fez um filme censura 13 anos, assim. O filme quase não tem sangue, pra você ter uma ideia. Eu achei o plot meio quadradão, assim, sem sentido. Vai um spoiler aqui, pula aí 1 minutinho, porque é um spoiler meio importante, tá? Bom, na hora que o Falcone passou a mão no rosto da Zoe Kravitz, eu falei pra minha esposa do meu lado, falei assim, ela é filha dele. Assim, na hora eu falei. Então assim, e aí tem aquelas coisas de, você não é o meu pai. Eu tenho que fazer isso do meu jeito, você não pode ir comigo. Eu vi tanto chavão no filme, eu acho que essas coisas poderiam nem estar lá se esse filme fosse mais curto. Se eles tivessem feito uma edição mais modesta, mais assim, olha, eu não preciso fazer um épico de 3 horas pra falar que eu sou tão bom quanto Todd Phillips, pra falar que o meu filme é tão bom quanto Coringa, talvez o filme entrasse num ritmo melhor. Então assim, eu fiquei muito incomodado com o fato de que tinha muito pouca novidade ali numa investigação de detetive. Se é uma investigação criminal, você
se obriga dentro do formato a ter mais surpresas do que o filme teve. Isso me incomodou bastante. Como isso é a história principal, eu acabei saindo do cinema meio desanimado. Só que eu queria fazer um asterisco aqui. O filme é lindo. Lindo de ver, assim. É uma coisa esteticamente absolutamente impecável. Tem algumas cenas, a briga do Batman no escuro e a única luz que você vê são os tiros. Nossa, aquela cena é maravilhosa, muito cara. Foda. O final da perseguição dele com o Pinguim é muito foda. Então, assim, tem vários momentos em que o filme é muito bonito e você fica olhando pra ele, encarando de olho arregalado. Falar, cara, que cena incrível essa. Nossa, demais. Só que geralmente na ação... E aí, quando eu pego o enredo do detetive e tal, eu acho tudo muito pouco crível, sabe? Isso me incomodou bastante. Deixa eu só pegar um gancho aí que você falou da censura. Mas eu acho que o Matt Reeves, ele conseguiu chegar no limite, assim, da censura 12 anos. Parece, você vê que ele conseguiu usar bem. Tá, beleza, eu tive que pôr esse... É o Batman, né? Não deixaram eu fazer um filme maior de 18 anos, mas deixa eu ver até onde eu consigo chegar. Eu senti que ele fez meio isso. E eu senti que funcionou dentro do filme. Não ficou aquele filme que você fala... não aconteceu isso porque a censura. Eu acho que ele ficou no meio do caminho, né? Ele queria ser Coringa, mas ele queria ser Nolan também. E aí ele ficou ali no meio da história. O Matt Reeves, ele tem uma vantagem, né? Que ele tem 500 filmes do Batman que ele já viu o que funciona e o que não funciona, né? Então ele pega um pouco de cada coisa que funciona, põe na visão dele... e bate no liquidificador e vai, né? Você falando da fotografia e sobre as cenas de detetive, uma coisa que eu acho que ficou muito boa aqui nesse filme foi que o Batman é esquisito. O Batman, ele é esquisito. E é pra ele ser esquisito. Não é normal o cara usar uma roupa daquela e sair de noite. Ele é super emo. Não, mas eu falo a questão vigilante, assim. O cara vai pôr uma roupa de morcego. Eu acho, tipo assim, o visual, né? Você comparar ele com o resto das pessoas. E todas ele é, as cenas um cara que ele fantasiado de carnaval no meio das pessoas normais. E tem uma cena que eu acho muito boa, que acho que é a primeira que ele... O primeiro assassinato do Charada lá, que ele vai investigar lá a cena do crime. Vai mostrando ele entrando no corredor... Inclusive a fotografia, a câmera sempre tá atrás, né, dos personagens. Assim, os personagens no meio eu acho muito bom. Você vai acompanhando a reação dos policiais, né, olhando ele e como que ele fica desconfortável em volta dos policiais. Todo mundo olha ele com cara de... Que esquisito, mano. Todo mundo tem uma aversão a ele, parece só o Gordon que tá ali de boa. É legal isso, ninguém tá habituado a ele, é muito bom. E é até aí que eu acho o problema de o Gordon tá tão habituado a ele. Isso me incomoda bastante no filme, porque é uma história de detetive e eu não acho crível um policial estar tão doente num vigilante igual o Gordon tá. Mas sabe? eu acho que casa com o que eles mostram da cidade, sabe? Porque você pega ali o filme, graças a Deus não mostra a origem do Batman de novo, né? A origem do assassinato dos pais lá. Falei, nossa senhora, se rolar um colar de pérola aqui de novo, meu amigo. Mas ainda tem aquele... Ai, quem matou meu pai foi fulano. Quem matou seu pai foi cicrano. Vamos entrar nesse plot agora. Mas eu acho que esse lance do Gordon confiar nele casa muito bem na visão que eles colocam de Gotham em si. Porque eles ficam o tempo todo... Inclusive, eu adorei a cidade nesse filme. Eles estabeleceram Gotham, assim, o tom como que é. Aquela cidade suja e só tem crime, corrupção e... Combina muito com o tom do filme. E eu acho que o Gordon faz casa muito com o que eles mostram, o que eles apresentam da cidade. Porque você vê um Batman ano 2 aqui, né? Você não vê ele... Ele tá em começo de carreira, mas ele não é a origem dele. É muito bom. Tá começando ali e tal, mas ele ainda não foi convidado para umas turnê. Ele ainda tá só... fazendo grava no EP. É nacional, assim, né? Ele tá mais dentro da região, assim. Ele não conseguiu. A galera já sabe quem é ele, mas ele já tá em atividade há um tempo, né? E o Gordon tá em meio a uma galera totalmente corrupta ali. Então o filme tenta te passar isso. O Gordon, ele é um cara tentando fazer a coisa certa aqui, um policial honesto, em meio a uma galera muito corrupta. E surgiu esse cara e ele passou a confiar nele porque ele viu que ele tem uma atitude diferente e tudo mais. Então eu acho que pra mim funciona por conta dessa abordagem que eles conseguem encaixar bem no tom do filme. Não, eu entendo isso. Eu acho que a dinâmica entre os dois em cena, ela é legal porque você tem dois bons atores. E apesar de o personagem do Gordon não ter desenvolvimento nenhum, ele é um escuro completo ao Batman, ele não tem personalidade, sabe? A dinâmica entre os dois funciona. É legal quando os dois estão em cena e quando os dois estão discutindo. É muito Seven, né? Debatendo o que vai acontecer. Muito Seven. Inclusive... Excelente comentário isso. Foi muito Seven. O Matt Reeves, ele já falou que ele se inspirou em Seven, Zodíaco, que são os dois do Fincher, né? Falou que se inspirou em Chinatown também, que é do Polanski.
E, cara, Seven não é que ele se inspirou em Seven, é que ele colocou Seven dentro desse filme aqui. Todo muito, o andamento é muito. de Seven é o mesmo, a fotografia é bem parecida, inclusive. Na verdade, essa aqui é um pouco mais pálida, geralmente, né? Como se estivesse chovendo em Gotham o tempo inteiro. Acho que até pra dar um indicativo do que vai ser o final do filme, né? Como eu disse, o filme é muito bonito. Só que eu tenho a impressão de que por essas 3 horas de duração, ele se escora demais no fato de ele ser muito bonito. Eu acho a cena de perseguição do pinguim, por exemplo, muito longa. Nossa, eu adoro ela fica aquela muito cena, boa eu no acho final. ela perfeita. Ela fica muito boa no final, sabe? Nas últimas partes em que eles estão no meio do trânsito, assim, ela funciona legal pra caramba. Pegando fogo e tal, não sei o que, eles saindo do fogo. Toda aquela cena, aquilo é muito foda. Mas eu acho ela muito longa. Eu acho a maior parte dos cortes muito longos, sabe? Eu acho que ele quis fazer um filme muito contemplativo, um filme que tivesse essa cara assim de Coppola, um filme que toma o seu tempo pra fazer as cenas e que ele te ambienta todo naquela Nova York, que Gotham, Nova York, né? Ela te ambienta todo naquela Gotham, e aí como você falou, aí o cara vai pegar uma carta e ele leva 20 dias pra estender o braço. No final também teve outra cena, cara, sabe? que ele e a mulher gato estão saindo do cemitério de moto. Aí até chega no final, cada um vai pra um lado, que negócio mais brega. Cara, eles ficam filmando, eles saindo de onde eles estão com a moto, pegando todo o percurso. Você vê uns 3 cortes só deles andando de moto só pra sair dali. Não vai acontecer nada. Cara, não precisa de... E tem uma outra coisa que eu queria comentar, não queria deixar passar de jeito nenhum. Você percebe muito que o filme tá muito longo, que o corte não é bem feito, na verdade, porque às vezes o filme é muito longo. Você pega o Irlandês, por exemplo, já que a gente falou do Scorsese. É claro que dava pra fazer um filme muito menor com o Irlandês, mas você entende a duração de 3 horas e meia, de 4 horas dele lá. Porque ele é um filme pra streaming, então o Scorsese já não tá pedindo que você fique lá, você saia da sua casa, pague ingresso pra ver o tempo inteiro. Então, assim, ele já tá tentando fazer um uso diferente do novo jeito de fazer filme. E você percebe que ele tá contando uma história muito longa, que vai passar por muitos anos e que tem muitos fatores em volta dela ali que são importantes pra você saber. Você entender como funciona a família do De Niro, você entender como funciona o negócio do Al Pacino e como é que ele desaparece e tal. Então, assim, você percebe um bom uso do tempo ali dentro. Eu não acho que esse filme usa bem o tempo. Eu acho que esse filme fica... Eu acho que um sinal de que ele não usa bem o tempo é que chega alguns momentos do filme em que você pensa... Eu pensei isso 3 vezes no cinema, te juro. Você olha e fala... Caramba, isso aqui deveria ser o final desse filme. Se o filme acabasse aqui, ia ser uma beleza. Tem 3 momentos. A cena final do Falcone debaixo do holofote, debaixo da lâmpada. A hora que aquela cena acabou, eu pensei, poxa, se esse filme acabasse aqui, ele ia funcionar 200%. Mesmo que não tivesse resolvido a questão do charada ainda, claro, mas assim... Nossa, foi um momento de clímax do filme que seria muito legal se ele tivesse acabado ali. Porque a história principal já tinha sido contada. Já tinha contado o arco da Zoe Kravitz com o Falcone. E ela já tinha passado por todo o processo dela de entender que ela não poderia fazer o que ela estava querendo fazer. Difícil contar sem spoiler, né? E o Batman já ter passado por todo o processo com ela, de ser um conselheiro dela, de... mostrar que aquela vingança não faria com que ela fosse melhor. Sabe, você fecharia o arco ali da história. E o filme tem mais meia hora depois disso. Esse filme ele tem uma coisa que até o próprio Cavaleiro das Trevas, né, que é o melhor filme do Batman até então, agora é discutível já, né? Agora já podemos pôr um pau a pau aí. Mas enfim, que era o melhor filme do Batman até então, ele tem 500 finais, né? Igual o Senhor dos Anéis, igual o próprio Retorno do Rei, que ganhou o Oscar de melhor filme. Também tem 500 finais ali pra tentar encerrar. E esse Batman ele faz isso logo no primeiro filme. Que eu acho que não precisava, né? Dava pra você resumir o final ali em um pensa, só. Vai encerrar aqui no Falcone. Não encerrou. Vai encerrar lá com o charada lá em Arkham. Não encerrou. Vai encerrar lá quando ele encontra aquele amigo dele, eles começam a rir. Não encerrou. Vai encerrar quando eles vão um pra cada... Aí, agora acabou. Aí, porra, aí tipo assim, aquilo vai te... Gente, acaba logo, pelo amor de Deus. Mais um spoiler pesado aí, quem quiser, pula um minutinho. Aquela cena que tá o charada na prisão, e aí o suposto Coringa começa a falar com ele no lado. Cara, pra mim podia ter tirado do filme, pra mim não precisava daquilo. É só pra ficar... Nossa, será que teremos uma continuação? Será que o Coringa aparecerá na próxima série? Assista na HBO Max, somente na HBO Max, a partir de julho. Sabe? Mas eu até fui ler sobre isso depois do filme, que eu falei, cara,
pra que jogaram isso lá só pra uma continuação? Não precisava. E aí eles até cortaram. Quem faz o Coringa lá é o Barry Keoghan, né? E ele, inclusive, ele tá muito bom no Sacrifício do Servo Sagrado. Do Lunch. Ele faz um psicopata esquisitão muito bom nesse filme. Enfim, eles até deletaram uma cena que ele tava no filme, tudo ia ter mais presença no filme, e eles deletaram porque, né, não precisava. E aí eles deletaram alguma coisa desse filme? Deletaram, por incrível que pareça. Ainda tinha o que deletar. Cara, mas eu achei completamente desnecessário. Ele é um bom ator, eu até entendo a escolha de já colocar ele como... Mas a gente não precisa de outro Coringa agora, né? Não precisava de ter esse gancho. Fica aquela coisa de toda vez os caras tiram o foco da história do filme que eles estão contando pra dar a entender que tem continuação, que tem parte 2. Então, mas eu acho que esse filme ele funciona muito bem sozinho. Inclusive foi uma coisa que eu gostei muito. Porque a trama em si, ela não deixa gancho. O filme ele se resolve nesse filme e ele tem um final e beleza. Só que ele tem ali uma outra ceninha que a gente citou que fica solto ali pro futuro do personagem. Só que são cenas que, se você tirar do filme, não faz diferença. Então, pra mim, não atrapalha porque não é a trama deixando uma ponta assim. De jeito sabe? nenhum. Eu acho que o filme é uma obra em si, sim, sem problema. Você consegue assistir ele, até porque ele tem 7 dias de duração. Você consegue assistir ele te entregar tudo que ele precisa entregar, sem problema nenhum, beleza. Mas assim, fica sempre... põe uma pontinha aqui pra um próximo filme, põe uma pontinha aqui pra uma próxima série e tal. Acho que o estúdio obriga a fazer, sabe? Não chega a atrapalhar o ritmo do filme, não, nada a ver. Só um detalhezinho, como você falou, se tivesse apagado aquela cena, não teria problema nenhum. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse Batman com relação aos outros. Essa é uma coisa que eu gostei mesmo. E o próprio Matt Reeves falou sobre isso. O Matt Reeves falou que ele não queria um personagem playboy. E ele tenta desfazer isso. Não muito bem no começo, porque o Robert Pattinson é todo adolescentinho emo e tal. Você não é meu pai, Alfred. O meu pai já morreu. Ele é muito o menino mimado, revoltado, né? Então assim, ele tem um pouco essa carinha de playboyzinho e tal. Mas eu acho muito legal como o filme anda com essa história de que o Batman não é um coitado, ele é um privilegiado. Então... Ele passa por um trauma, mas todo mundo em Gotham tem um trauma. Eu acho que essa é a ideia. E os outros traumas de Gotham são muito piores do que o dele. E é muito legal que o filme jogue isso na cara. Especialmente quando o Charada conversa com ele. Quando eles têm uma conversa a dois, né? Tem que jogar isso na cara. Porque o Batman é um personagem muito difícil de empatizar. Porque ele tem um trauma antigo que você nunca vê. Você nunca pega uma história do Batman criança. Você sempre pega ele só adulto. E ele é um milionário que anda por aí vestido de fantasia, cara, e batendo nos outros. Então, assim, ele é um personagem que, em termos de conceito, eu sempre tive muita dificuldade de me conectar com ele. E continuo tendo, porque ele é um bilionário numa cidade podre. Só que é legal como o filme faz isso até visualmente. Ele faz... O arco do Batman, o arco da história dele é... de ele sair do pedestal dele. Falar, olha, ele sair e ficar batendo nas pessoas não é suficiente, não vai mudar nada, não vai resolver nada na cidade. O que ele tem que fazer é se conectar. Ele tem que cortar a corda dele e descer na água pra ir salvar as pessoas, sabe? É literalmente isso. Ele tem que ir, ele tem que dar a mão pras pessoas que precisam de ajuda, pras pessoas que precisam se safar daquela cidade horrível. Boa, ele não tem que ficar batendo em trombadinha, tá? Sabe? Ele tem que ajudar. E ele tem que ajudar mão na massa. Ele não tem que ser o Cavaleiro Negro, o cara que sai das sombras com a bota chique dele da Gucci batendo no chão o tempo inteiro. Ele tem que ajudar, ele tem que estar lá embaixo, ele tem que participar da vida das pessoas. No filme, no caso, ele sai das sombras, né, pra ajudar as pessoas. E é muito legal como esse paralelo é feito. Esse é um ponto muito positivo do filme, assim, ó. Eu pegar essa imagem desse playboy, que é um cara que, graças a Deus, hoje em dia tá em xeque no discurso, que é o homem branco bilionário, sabe? Ele tem que ser chamado na chincha e falar, ó, você não pode ser só um homem branco milionário que se acha melhor que todo mundo e se acha um justiceiro, se acha maior do que a polícia, do que as pessoas, porque a polícia é incompetente, porque a burocracia é corrupta. Beleza, tudo isso é verdade, mas o seu papel não é agredir trombadinha, o seu papel é ajudar as pessoas que estão ali precisando disso. Então, o filme começa com uma pegada, olha, o Batman é o cavaleiro que bate nos bandidinhos e tal, não sei o que, é a vingança. E o filme termina com a pegada de que, ó, não é vingança, é esperança.
É legal E é esse legal, conceito. funciona. E não é brega. Não é brega A cena como ele poderia que ser, eles sabe? jogam isso na sua cara, né? Que é quando ele corta a corda e vai pra galera. É muito boa, aquela cena é muito... Ela é bonita, né, de ver. E Tudo nesse filme é. tudo nesse né? filme é. Mas eu gostei muito dessa discussão no filme. Quando eu vi que eles iam por esse lado, eu gostei pra caramba. Né? Porque tem até essa zoeira, né, na internet hoje em dia. Que, o Batman é o cara rico que sai pra bater em pobre. Ele podia muito bem fazer os serviços sociais aí, que ia funcionar muito melhor. Muito melhor. Então tem essa... É um personagem fictício, né, gente? Mas tem essa zoeira aí em volta. E o Matt Reeves, ele sabe que ele tá falando pra essa geração. E ele sabe de todo o discurso que tem em volta e ele trabalha isso muito bem. Porque o Batman, ele fica em xeque o tempo inteiro, né? Todo mundo fica jogando isso na cara dele. E ele meio que é um personagem que ele tá tentando se entender ainda. Beleza, eu tenho essa herança dos meus pais aqui, mas o que eles precisaram fazer pra ter isso? Beleza, será que meu pai também era bonzinho? Tava envolvido no quê? E será que essa é a solução? Será que eu fazer as coisas dessa forma tá resolvendo alguma coisa? E eu gostei muito deles, principalmente a Mulher Gato coloca isso, joga isso na cara dele, né? Tem uma hora que ela fala, você só pode ter nascido rico, não é possível. E nisso o filme pega o melhor de Coringa, que é a ideia de dizer que supervilões são criados por um motivo. E esse motivo não é um motivo banal ou não é um motivo pessoalizado. É que aquela cidade acaba com eles. Aquela cidade, no caso, é a representação da sociedade como um todo, né? A sociedade acaba com essas pessoas. Esses caras entram num ciclo de matar e de destruir e de acabar e de romperem com tudo porque eles são fodidos. E essa é a pegada tanto do Coringa do Joaquin Phoenix quanto aqui do Charada do Paul Dano. Aí o que fica claro é que a diferença entre ele e o Batman fica sendo aqui o Batman não mata ninguém. E esse é o teor do filme o tempo inteiro, né? Essa é a coisa que diferencia ele dos outros. Porque você não pode falar também que o Charada não está lutando por algo que ele acredita nesse filme, sabe? Ele tá detonando um esquema de corrupção que põe órfão pra morar 30 pessoas num quarto, como ele mesmo diz, e pra passar fome, pra passar frio, e pra morrer de frio e tal. Então, assim, existe uma causa social em cima do que o Charada faz, e mesmo que você não concorde com os métodos. E isso é bem a pegada do Coringa do Todd Phillips, né? Essa ideia de que a sociedade é uma desgraça. E qual é o papel do Batman nessa desgraça que é a sociedade? Será que é o papel de ficar brigando com os bandidos e batendo nos bandidos o resto da vida dele até ele morrer e virem novos bandidos? Ou será que é fazer alguma coisa real a respeito? E até eles abordarem com o Charada, aquela vibe dele meio neofascista e participar daquelas comunidades. Não, maravilhoso. Não, ficou aquele final de, tipo assim, de que o vilão do filme... gente, já entreguei spoiler. É o spoiler total. Gente, o vilão do filme é o Forchan, gente, não é o Charadas. Isso é muito foda, isso é muito legal. E ele ali naquela comunidade, um monte de gente, um monte de incel, né, conversando. Mostra que o diretor tá antenado com o que é o mundo e com como ele tem que trazer esse herói dos anos 50 num mundo completamente diferente pro século XXI, pros anos 2020. Ele tem que trazer desse jeito, sabe? Inclusive, ele é muito claro com relação a isso, porque o Charada se vê no Batman. Então, esses incels que pegam um fuzil e querem acabar com todo mundo, eles se inspiram no Batman. E é mais uma vez em que o cara tá quebrando isso. Falar assim, enquanto o Batman for desse jeito, ele for do jeito tradicional que a gente imagina ele vai continuar incentivando esses incels a acharem que eles podem fazer justiça com as próprias mãos. E aí o filme é muito inteligente ao dizer que o Batman faz mais do que isso. Ou que o Batman tem que fazer mais do que isso, né? Ele não vai trazer justiça com as próprias mãos e só. Ele vai realmente ajudar, ser prático na ajuda dele. Não gastar o tempo que ele tá entediado lá com o dinheiro dele batendo nos outros a troco de nada, sabe? Tem que ser diferente. Vamos fazer uma pausinha aqui. Já tô conversando pra caramba, sem condições. Vem, Thiago. Thiago Natário vai falar com a gente sobre Batman. Sem meias palavras.
Opa, galerinha do Meia Pantufa, beleza? Aqui é o Thiago, do RDMcast. Eu já participei aqui do Meia e eu assisti o The Batman ontem, né? Acho que bastante gente viu na pré-estreia, estreia no fim de semana, enfim. E eu tava conversando com o Luiz e ele pediu pra eu gravar essa coluna aqui não dá nem pra dizer uma meia opinião, mas um terço de opinião sobre o The Batman. E, bom, pra mim é um grande prazer participar aqui do podcast, e ainda mais pra falar de Batman, que é um dos meus personagens preferidos, com certeza o preferido em termos de HQ. Sou fissurado nas histórias do Batman, sempre gostei no desenho da Liga da Justiça, o jogo de Liga da Justiça do PS2, não sei quem que tem essa lembrança nostálgica, mas eu sempre jogava com o Batman, enfim. É um personagem que eu gosto muito, que fique claro, eu gosto muito de como ele é utilizado e como ele pode ser explorado, porque na prática ele é um fascista, filho da puta, que, né, cria os problemas socioeconômicos e sai na rua encapuzado dando porrada em gente pobre. Mas enfim. Mas justamente por causa disso o personagem tem essa abertura pra tratar vários temas diferentes, né? Então você tem um cara anarquista como o Alan Moore tratando Batman e o Coringa de uma forma muito única na Piada Mortal, né? Quase como duas faces da mesma moeda. E aí você tem praticamente um fascista na figura do Frank Miller usando Batman no Cavaleiro das Trevas como uma figura de ordem, de poder, enfim. Então, é um personagem muito aberto. E no cinema isso fica muito claro também, né? Nas várias encarnações do Tim Burton. O Batman do Nolan tem uma pegada muito forte ali dos anos 2000. Na questão do terrorismo e dos movimentos de vigilância, enfim. E eu achei muito massa essa ideia da DC de ter um Batman para a Liga da Justiça, né? É o Batman do Ben Affleck, né? Que funciona muito mais para aquela pira do Zack Snyder com o Batman vs Superman, enfim, um Batman mais experiente, né? Um pouco mais velho, com uma tecnologia mais robusta, e ter esse Batman do Robert Pattinson pra explorar o universo mais solo do personagem mesmo. Falando sobre o filme em si, né, já fiquei aqui um tempão enrolando, fazendo um preâmbulo, mas eu gostei bastante do filme, acho que fica de cara essa impressão, mas eu acho que tá rolando um hype exagerado, assim. Até comentei com o Luiz isso, né? Eu acho que o filme chega bem perto de Batman Begins, né? O Begins tem umas coisas muito boas, mas tem umas paradas meio chatinhas. Mas aí, a comparar com Cavaleiro das Trevas é sacanagem, né? Esse universo do Pattinson e do Matt Reeves tem que comer muito arroz com feijão pra chegar perto do que o Nolan conseguiu fazer com aquele segundo filme, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado aí. E por que eu acho isso? Pra mim, a comparação mais forte, até por ser filmes perto temporalmente, né, e eu enxergar uma certa linha, é com o Coringa, do Todd Phillips. E eu sei que tem gente que não curte tanto, assim, o filme. Foi até um pouco polêmico quando ele foi indicado a tantos Oscars, né? Porque tem vários críticos, especialmente nos Estados Unidos, que não gostaram do filme. Aí teve toda aquela pira sobre, no começo, galera dizendo que o filme ele meio que endossava o discurso incel, quando é totalmente o contrário, né? Mas, enfim. Eu acho que ele estabeleceu um parâmetro ali pra esse universo mais sombrio da DC Comics, que foi parcialmente seguido pelo The Batman. E eu acho justamente quando o filme segue esse padrão, no sentido do mesmo tipo de universo, é onde ele mais acerta. Que é na questão estética. Que é algo que estava claro desde os trailers, desde as primeiras imagens. Aquele Batman até quase emo, né? Mas uma figura mais sombria, né? Eu adoro como o Batman do Pattinson tem uma certa pulsão à autodestruição, né? Ele não é uma figura tão idealista quanto o Batman do Christian Bale, que foi treinar com o Ra's al Ghul, né? E tinha toda aquela questão do medo e tal. O Batman do Pattinson, ele é mais autodestrutivo, né? Ele tem essa... vou sentar porrada nesses capanga aqui, vou tomar tiro, vou tomar soco e vou continuar indo porque eu não sei o que fazer na minha vida além disso, né? Então, eu gostei muito desse aspecto. E o Robert Pattinson é um puta ator, assim. Isso pra quem é mais ligado em cinema já era óbvio faz muito tempo, né? Mas tem bastante gente descobrindo isso agora. Mas ele tem altos papéis, assim, que são incríveis. Citando só 3. Tem um filme chamado The Rover, A Caçada, que é um filme australiano que ele atua com
Guy Pearce, sempre confundo com o Guy Ritchie, que é meio que um western contemporâneo, pós-apocalíptico, que é um filmaço, ele tá num papel muito diferente do que a gente tinha visto ele até então, né, filme de 2014. Tem o Farol, agora de 2019, né, que também tem uma interpretação muito boa, que, pô, ele consegue estar ali frente a frente com o William Dafoe, assim, isso já é o suficiente pra dizer que o cara é um baita ator, né? E, por fim, o Bom Comportamento, de 2017, Good Time, dos irmãos Safdie, que também é uma puta atuação dele, e o filme em si é sensacional. Então é um ator que traz muito pro papel esse peso, essa carga dramática. Mas, em muitos aspectos, isso eu sei que o Luiz concorda comigo, apesar de eu não ter ouvido o episódio ainda, mas a gente conversou um pouquinho sobre o filme. Em muitos aspectos, o Matt Reeves, ele entrega muito mais como diretor do que como roteirista. Como diretor, acho que não tem nem o que dizer, assim, o tom do filme é bem certinho, a paleta de cores, as cenas de ação são muito boas. E, de novo, mostrando um Batman mais brutal, mas que também apanha, também toma tiro e continua lutando, né? Essa coisa da persistência. Então, a direção é fantástica, né? E o Matt Reeves é um cara que eu gosto muito. Mas o roteiro peca, às vezes. Tanto em questão de diálogo, tem uns diálogos que você vê que o Robert Pattinson teve que se esforçar ali pro troço não ficar patético, porque tem umas coisas assim, parte da narração em off que é até um pouco risível, assim, tem umas outras linhas de diálogo da Mulher Gato, do Pinguim, e principalmente do Carmine Falcone, né, do John Turturro, que, coitado de John Turturro, né, o personagem é muito clichê. Mas o que mais me incomodou nesse filme foi o quanto parece que ele não conseguiu aprender com o Joker, com o Coringa, a questão política de Gotham. Porque o que é mais fascinante no Coringa é a questão da sátira política, né? Como ele soa quase como um taxi driver, né? Ele é claramente bastante inspirado na filmografia do Scorsese. O próprio Todd Phillips falou isso, até porque é bem óbvio. Mas no sentido político mesmo da coisa, assim, né? Na questão dos problemas sociais, né? E nisso o Coringa do Joaquin Phoenix é perfeito, assim. E justamente a conexão disso com a família Wayne, né? Porque é o que eu falei no começo, o Batman é uma figura fascinante, mas quando você para pra pensar, ele é o cara que é o oligarca de Gotham. A gente não usa esse termo quando é ocidental, só quando é russo, mas, né, ele é um milionário, bilionário ali da cidade. E a família dele basicamente controla a cidade desde a fundação, e ele finge combater à noite o problema que ele, durante o dia, ajuda a criar, né? Então, e essa questão é muito explorada no Coringa. Apesar dele ser uma criança, o Thomas Wayne é um bosta, né? A hora que ele aparece no filme, ele é um cínico escroto. E aquilo eu achei genial, assim, é a minha parte preferida do filme. E como o The Batman tinha essa ideia, né? Até por ser esse filme solo, que ia ser diferente do universo compartilhado de si, da Liga da Justiça, ele tinha essa pegada, essa promessa de explorar mais esse lado, de pensar Gotham como essa cidade decadente, mas não porque o bandidinho tá roubando uma mercearia de noite, mas porque tem essas figuras políticas por trás, esse domínio econômico da sociedade. E o filme The Batman, ele vai um pouco ali, né, na questão da corrupção da promotoria, da polícia, mas puta merda, quantas vezes a gente já viu isso no cinema e feito muito melhor, com mais foco, assim. Então, eu acho que foi uma coisa que faltou, e tem uma cena que eu detesto no filme, e eu gostei do filme, tá? Não tô sendo hater. Mas uma cena que eu detesto é a cena do Alfred, que, aliás, coitado do Andy Serkis, que não deram nada pra ele fazer nesse filme, mas a cena dele dizendo que o Thomas Wayne era um bom homem, pau no meu cu, né? O cara é um milionário safado, e tudo bem, dá pra dizer que é a visão dele, porque ele era muito próximo e tal, mas é a visão do filme, no fim das contas, né? Que o Thomas Wayne cometeu um erro, porque ele era um cara bom, ele quis concorrer a prefeito, porque ele queria ajudar a cidade, ele criou aquele programa de renovação. Então, assim, o filme é muito ingênuo nesse sentido. Essa é a questão, né? O filme, ele soa bem bobo nesse pedaço, assim, né? E ele tinha tudo pra lidar com esse legado, né? Todo o plano do Charada envolve o Batman, envolve o Bruce Wayne como representante desse legado. O orfanato no terreno dos Wayne esquecido. Então, o filme tinha potencial pra explorar muito esse aspecto, né? Ainda mais quando você tá com o Paul Dano como Charada, que é um
puta ator, né? Assim, eu até ouvi bastante gente falando que ele exagera, mas, cara, ele é assim, né? Depois que ele tomou aqueles tapas na cara do Daniel Day-Lewis no Sangue Negro, ele nunca mais voltou ao normal, né? Então é o jeito dele. Eu acho que combina muito com o personagem, né? Justamente nessa coisa dessa pessoa que se sente excluída do tecido social e encontra nesses fóruns de internet uma repercussão para as ideias malucas, ideias terroristas mesmo dele, né? E nisso o plano final levando as pessoas ali pro Madison Square Garden, né? Vamos combinar que Gotham é muito Nova York, né? Tem muito disso, assim. Então, eu acho que é nisso que o filme peca. Mas, no geral, eu sinceramente não senti tanto o peso da duração. Eu acho que não é exagerado. Ele desenvolve bem uma investigação do plano do Charada. Gostei dessa parte. E gostei também das conexões que ele deixou ali. Acho que essa relação do Bruce Wayne com a Selina Kyle, né? Ficou devendo um pouco nesse filme. Acho que podia ter tido mais, né? Uma coisa mais explícita. Acho que vai ficar pra uma continuação. E, assim, eu acho muito promissor essa parceria do Robert Pattinson com o Matt Reeves. Espero que o Matt Reeves continue na direção, porque ele é muito bom. Mas espero sinceramente que o roteiro seja desenvolvido por alguém que consiga lidar um pouco melhor com essas questões do personagem, né? E toda essa ideia de Gotham que foi estabelecida ali no filme do Coringa. Mas enfim, já me alonguei mais do que eu tinha prometido, como sempre. E então fica aqui minhas 8 pantufinhas pro The Batman. Acho que o hype tá exagerado, mas o filme continua sendo muito bom. Não me falaram pra fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu sou cara de pau. Eu escrevi uma crítica sobre o filme. A hora que vocês estiverem ouvindo esse episódio já vai estar postado. Então, caso vocês tenham interesse, o nome do site que eu posto é História em 35mm, o milímetros abreviado e História sem acento. E, enfim, lá vocês acham também minhas redes sociais e Letterboxd, enfim. Então, me despeço aqui da galera do Meia Pantufa. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima. E um grande acerto desse filme pra mim, cara, é contar realmente... Ele chama Batman, não é à toa, né? Realmente contar a história do Batman. Você vê muito pouco ele como Bruce Wayne aqui. O Robert Pattinson tá de máscara o filme inteiro. Ele aparece, sei lá, 2 cenas bem curtas, assim, como Bruce Wayne. E o filme trabalha a jornada dele muito bem, do começo ao fim. Como a gente tava falando, ele começa de uma maneira, ele termina de outra. Ele tenta entender qual que é o caminho dele, ele tá perdido ali. Porque os outros filmes do Batman... que tem o próprio Cavaleiro, a própria trilogia do Nolan, que é muito boa, que eu gosto muito, o Batman se torna um coadjuvante, porque ele tem vilões muito bons, vilões muito fortes ali, que tomam a trama pra eles. O próprio Coringa, né, do Cavaleiro das Trevas. E aqui não, aqui o filme é dele, o personagem principal que vai ser trabalhado é ele. E eu gostei disso, porque tava faltando isso, eu acho, assim, no filme do E é até Batman. inteligente o Reeves diluir a vilania, né? Tipo, o confronto final não é ele batendo no Charada, é ele destruindo uma coisa muito maior do que uma pessoa e tal. É legal isso. Cara, eu adorei que ele foge desses clichês de Mas só de filme aqui de que ele herói. foge dos clichês, final né? é completa... Porque, assim, você não disse que Não, eu acho que não ele somos foge. nós que devemos invadir? Não, eu tenho que fazer isso desse jeito. Então ele virar pra mulher gato e falar assim: não, você tem que se proteger. Ah, não, querido, eu sei me cuidar sozinha. Sabe? Pelo amor. Então, assim, não, o filme, eu acho... Ele tem uns diálogos expositivos, Eu acho assim, o filme muito montanha-russa. Eu acho que ele tem, nessa duração gigantesca dele de 2 semanas, ele tem altos e muito baixos. E muito altos e muito baixos. E assim, se ele tivesse sintetizado essa história, ele conseguiria fazer um filme muito, muito, muito melhor. E ele fez um bom filme aqui. Só que assim, ele poderia ter cortado um bocado de clichês, um bocado de falas expositivas idiotas, um bocado de explicação romântica sem sentido, sabe? Eu acho que muita coisa poderia ter sido adaptada pra melhorar nesse filme. Embora o resultado final não seja ruim de maneira nenhuma. É um filme muito bom, inclusive. Ele tem esses diálogos positivos mesmo. Mas a fuga dos clichês dele aí que eu falo é mais no desenvolvimento da história. Porque ele pega e fala, beleza, você tá vendo um filme do Batman, só que você não vai ver pancadaria o tempo inteiro, não. Você vai ver uma história de detetive, você vai ver um filme no ar, e no final também não vou pôr ele contra o vilão aqui numa luta em cima de um prédio, não. O vilão já tá preso ali, ó, já faz hora. Então, assim, eu gosto dessas atitudes que ele toma, de fugir desse... Apesar de realmente ter, é um filme de herói, você vai ter algumas coisas ali, é um filme do Batman, você tem um checklist de coisas que você tem que ter ali. Mas ele toma caminhos diferentes o máximo que ele pode, assim. E eu gosto disso. Esse é o melhor filme do Batman? Cara, eu saí do cinema pensando, assim, será que é o melhor? Será que não é?
Porque, cara, eu gosto muito de Cavaleiro das Trevas. Eu não sei se... Eu acho que ele fica ali um... Nossa. Quer que eu vá primeiro? Pra mim, não. Você não acha que era? Não, eu ainda acho o Cavaleiro das Trevas bem melhor do que esse filme. Eu acho o Cavaleiro das Trevas um filme melhor, mas eu acho o Batman como personagem melhor trabalhado, melhor desenvolvido aqui. Faz algum sentido isso. Mas como filme, eu acho o Cavaleiro das Trevas um filme melhor ainda. Porque, como a gente falou, como eu falei no episódio do Nolan que a gente fez, o Cavaleiro das Trevas, ele é um filme, digamos assim, eu acho ele mais equilibrado. Ele tem um primeiro ato que é bem cartunesco, assim, que ele tá fazendo uma espécie de transição do Batman mais quadrinhos, mais tradicional e tal, e ele tem uma pegada cartoon do Batman ser aquele mega herói e não sei o quê. E aí, da metade pra frente, ele vira um filme mais Nolan. É um filme mais psicológico, é um filme mais sombrio e tal, e ele acaba com um sacrifício de tipo, olha, eu vou sumir da existência, se for preciso eu vou sumir, porque eu sumir nesse momento é o melhor pra Gotham. Então assim, é muito legal como o Cavaleiro das Trevas é desenvolvido. Ele é um filme também muito longo, mas eu sinto que ele é um filme mais amarradinho, ele é mais coeso. Aqui eu sinto um filme que peca no ritmo, que ele vira uma montanha-russa, ele tem momentos de êxtase enorme, assim, especialmente em algumas cenas de ação. Talvez o auge do filme em termos de cena de ação seja a perseguição em cima do pinguim aqui nesse filme. E como ela acaba, né? O jeito que ela acaba, é linda aquela cena. Nossa, é muito bom. Mas você tem um filme um pouco mais desequilibrado, um filme excessivamente longo. Eu acho que ele vai perdendo o ritmo dele. Ele tem vários momentos em que ele poderia ter acabado e que ele acabaria assim, nossa, caraca, que filmão, você sairia do cinema 200%. E eu sinto que ele é um filme um pouco cansativo. Ele é bom, mas ele exige muito de você, enquanto espectador. Você tem que estar lá ligado no 220 para poder assistir, para poder acompanhar tudo e para ficar envolvido o tempo inteiro. Então eu acho que ele não é o melhor filme do Batman por conta desse tipo de coisa, mas ele é ali, sei lá, o segundo melhor filme do Batman tranquilamente, até porque não gosto muito de Cavaleiro das Trevas Ressurge, menos ainda de Batman Begins. E o do Tim Burton tem uma pegada muito diferente, né? Até é difícil comparar, é como se a gente estivesse comparando gêneros distintos. Mas tem uma coisa legal que eu acho que tá acontecendo agora, que é mais a DC do que os outros, mas tá acontecendo uma coisa interessante, que o filme de super-herói dominou tanto o mercado. A gente tem, por exemplo, 18 sessões do Batman aqui no Cinemark que eu fui durante um dia. E a gente já sabe disso, não é uma realidade que não adianta brigar contra ela. Mas assim, o gênero ficou tão gigantesco que agora os caras estão começando a criar subgêneros dentro do super-herói. No sentido de, tem o filme da Marvel aqui, mas já que super-herói dominou todo o mercado, por que eu não faço um filme de super-herói sombrio? Ou eu não faço um filme de super-herói noir? Ou eu não faço um filme de super-herói contemplativo, como era a ideia da Chloe Zhao lá com Eternos? E tipo assim, colocar o filme de super-herói como um supragênero, entende? Você ter divisões de gêneros dentro dessa categoria. E aí você tem alguns filmes, como todo o cinema, você tem alguns filmes melhores, alguns filmes piores, mas você ter um funcionamento que sai mais da caixinha ali do... o filme tem que ser engraçadinho, mas ele tem que ser censura 13 anos, mas ele não pode ser muito engraçado, porque senão ele fica bobo, mas ele tem que ter muito CGI, muita sensação. Sair um pouco da caixinha Marvel e tentar explorar outras coisas. Nesse sentido, é até legal que esse filme tenha essa duração gigantesca dele, porque ele é um experimento. Ele é o maior filme do cinema, mas ele quer ter uma cara mais indie, ele quer desafiar o público que vai lá ver o filme. E é interessante, ainda que eu tenha achado excessivo, é interessante que o filme se propõe a fazer uma coisa do tipo. E é mais um noir, né? Os caras estão de novo explorando aqui no cinema um filme muito diferente do Beco do Pesadelo, até em termos de público, de quem vai ver e de por que vai ver. Mas é legal que ele esteja explorando esses gêneros, explorando grandes clássicos, explorando grandes diretores e grandes obras para poder trazer pro mainstream e dar uma refrescada no mainstream de alguma forma. Né? Não, concordo total com isso. Eu gostei muito, né, que é um filme de detetive e um filme noir. Tudo que eu gosto. Mas, cara, a grande diferença entre o Cavaleiro das Trevas e aqui, já que a gente tava comparando, eu também acho que ele fica em segundo lugar, é que o Nolan, ele
surpreende a gente. Ele tem uns plots que funcionam dentro do filme. Eu concordo e total aqui com você tá você. contando uma história de detetive que você precisa do mistério, que você precisa ser surpreendido e você não é surpreendido. Tem, exatamente. É a história de detetive, beleza, que o roteiro ele se encerra, ele não deixa uma ponta solta. O roteiro ele finaliza muito bem, mas como história de mistério, ele não te surpreende, não. Você está sempre à frente do Batman, que é o fodão da história. A Carla, minha esposa, falou, assim, na hora que apareceu o negócio do ratalada, a Carla falou, é fulano. Na hora. Beleza. Então, assim, você tem uma história de detetive em que você sabe tudo, isso é um pecado, cara. Isso é uma coisa que não deveria acontecer, sinceramente, sabe? E de novo, vou repetir pela 5ª vez aqui, igual o filme se repete 5 vezes. Isso tudo poderia ter sido corrigido se o filme fosse melhor editado. Se eles tivessem escolhido melhor os shots que eles fizeram, sabe? Não precisaria regravar nada, refilmar nada, sabe? Se o filme tivesse sido editado de forma melhor, isso teria sido eliminado também. Se ele tivesse dito pra você com todas as letras que ele não queria fazer nenhuma surpresa ou nenhum plot twist, ele queria te contar aquela história ali. Isso acaba me desengajando, assim, pra te falar a verdade. Por você assistir um filme de detetive e você já saber tudo que vai acontecer. É um pouco decepcionante. Mas o saldo geral é positivo. Tem 2 coisas que eu queria comentar também antes que eu esqueça. A primeira é a Zoe Kravitz. Meu amigo, aquela mulher é um fenômeno da natureza. Aquela mulher é... Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E fica o grande mistério. Será que o Batman estava realmente com tesão? Parece que tava, né? Virou o meme da semana foi esse. Esse é o Batman com tesão. É o Batman com tesão. Cara, ela é maravilhosa. E o começo do filme tem 2 cenas, né? A primeira de abertura e tem uma outra cena. Uma hora é o Charada, outra hora é o Batman. Que tem uma vibe bem janela indiscreta, cara. Que eu gostei pra caramba, cara. Não, e é legal o paralelo também, né? Porque ali, logo no começo do filme, ele já tá te dizendo que esses 2 personagens são parecidos. Que eles têm motivações parecidas, sabe? E eles... Alguns meios deles agirem são bem similares. É legal que ele já te diz, assim, de cara aquilo. Nós falamos um pouco da Zoe Kravitz, inclusive, né? Mas eu acho que eu vou até me justificar. É porque eu acho que ela cai também no quadradinho da femme fatale aqui. Eu acho que eu achei o romance deles bem estranho, assim, Nossa, eu gostei, eu achei que funciona muito a química dos dois, saca? Mas eles são bonitos pra caralho. Então, tipo assim, é lógico que você vai querer ver aquilo em tela, mas eu fiquei meio... tá. Aquela primeira vez que ela beija ele é meio sem razão nenhuma, sabe? Eu não achei que tinha uma conexão assim. Depois, eventualmente, depois que aquilo se estabelece, que aquilo vai ser um romance, eu acho que funciona legal e que ele ele vira um meninão perto dela, assim. Ele não sabe muito bem como agir, como proceder, e é legal esse tom de alguma forma, porque é mais um momento em que ele é crianção, meio bocó, assim, perto dela, né? Ele quer pagar de experiente, de maduro e tal, não sei o quê, mas ela luta tão bem quanto ele, e ela conhece muito mais da vida, conhece muito mais sobre Gotham do que ele, que é um playboy que fica trancado dentro de casa. Então, assim, é muito legal como eles fazem esses paralelos e como ele fica encantado com ela ali, apesar de eu achar que não começa tão bem, assim, depois que aquilo engata, você sente o que ele tá sentindo e tal. Você até solidariza com ele tá meio perdido, do tanto que ela é atraente pra ele, assim. Não só bonita, né? Mas, tipo, do tanto que aquela figura que ela é do submundo e tal, e que ela é ladra, e ele não sabe muito bem como lidar com aquilo. Aquilo te convence. E aqui eu acho que a gente não tem nenhuma atuação, assim, digna de Oscar e tal, mas são atuações que se encaixam muito bem na proposta de cada personagem. Até porque o texto atrapalha, né? O texto não é tão assim, nossa, tal. Como eu te falei, assim, cheio de chavão. A própria Zoe Kravitz eu acho que combina muito com o personagem. Eu acho que ela tá muito bem aqui, muito bem encaixadinha, sabe? Nossa, ela é linda, cara, meu Deus do céu. E o Robert Pattinson, cara, de máscara, também assim, ele também lindo, mas ele atua com o olhar, assim, muito bem, cara. Ele tem um negócio, assim, do olhar que o Batman precisa ter, cara, pra funcionar. Que coisa, hein? O Robert Pattinson e a Kristen Stewart na mesma temporada, assim. Quem diria, hein? O mundo dá voltas, o mundo não gira, ele capota. Lucas, pantufas. Eu vou dar 8 pantufas pra esse filme. Pra mim, ele foi quase perfeito. Ele começa a derrapar em todos os problemas que a gente falou aqui. Pra mim, o maior é a duração. O maior dos problemas é a longa duração dele. O maior dos problemas é o tamanho? É o tamanho. É a longa duração dele. Eu acho que dava pra fácil cortar algumas coisas ali, que ele fica muito se autocontemplando o tempo todo. E a trilha sonora, pra mim, também é excessiva. Ela é uma trilha muito boa, só que a mesma coisa da duração. Ele fica colocando na sua cara coisas em excesso ali
que é desnecessário. Mas as atuações, pra mim, estão muito boas. Todos os personagens, escolha de elenco, assim, tá ótimo. Todos os personagens combinam. A construção de Gotham, assim, a ambientação de Gotham é muito boa. É uma cidade suja e tudo. E o Matt Reeves, ele tem umas decisões de fotografia que deixa tudo muito bonito. Eu lembrei muito de Blade Runner 2049, vendo esse filme aqui. Teve muita gente que comparou também, que eu tava lendo, com Taxi Driver. Eu, particularmente, não lembrei nada de Taxi Driver nesse tem filme. as cenas de carro, principalmente. E até aquela narração dele em off também, O né? negócio de mostrar... Nossa, eu nem comentei sobre isso. Eu detestei. Eu detesto Nossa, eu narração, gostei, cara. assim. Eu gostei. Eu detesto narração. Ficou me lembrando... Aqui Você funciona, não vai cara. pegar essa referência, mas ficou me lembrando o Abed de Community, quando ele tá fantasiado de Batman. É a mesma coisa, sabe? Ele fica falando sozinho, assim, no voiceover. Aí ele duvida do que ele falou e ele volta. E fala, não, eu não sou isso. Na verdade, eu sou outra coisa. Mas eu sou? Não, eu sou. Eu sou assim. Sabe? Ele fica uma coisa meio assim. Mas eu ok, achei que funciona aqui. O negócio do Taxi Driver são o jeito que a câmera filma dentro do carro. Você vê muito assim, quando você vê na primeira cena que a Zoe Kravitz tá no carro, fala, poxa, essa cena aqui é bem Taxi Driver. E nas filmagens de farol, sabe? Que a única fonte de luz tá contra a câmera, que você é cegado de propósito. Isso é muito Scorsese dos anos 70, assim, sabe? Os caras estão... A DC tá apaixonada no Scorsese dos anos 70. Não, apaixonado. Né? Com razão. Não, e ele é um cara que fica andando à noite pela cidade, narrando que tá com ódio da cidade, de todo mundo, né? Muito Travis Bickle, né? Mas assim, o filme é lindo. As escolhas de câmera, de fotografia... Tem uma cena que o Batman vai entrar no clube lá do Pinguim, e aí ele sai... Uma cena de luta, assim, em plano de sequência, que é ele entrando e batendo nos caras até conseguir chegar no Pinguim, que é muito boa. E é filmada no escuro, assim, com umas luzes vermelho, meio neon, assim, jogando na cara deles. Cara, o filme é visualmente impecável. As cenas de ação são muito boas. Inclusive, as cenas de ação são muito melhores que as cenas da trilogia inteira do Nolan. Que, pra mim, é o maior problema do Nolan. Ele não consegue filmar a armadura direito. atrapalhava muito o Christian Bale também, né? Então, assim, eles acertam muito na ação, eles acertam muito na fotografia. Não é o melhor filme do Batman, mas ele é o melhor Batman que já teve, pra mim, sim, indiscutível. Mas, como Bruce Wayne, eu achei que ele ficou muito depressão ali. Beleza que o filme se justifica que ele tá se encontrando ainda, ele é jovem, ele tá tentando entender. Acredito que num próximo filme aí, que obviamente vai ter, eles devem trabalhar isso melhor, dele entendendo que ele tem que ser um Bruce Wayne também, que tem que articular com as pessoas fora da casa dele. Mas eu achei que ficou exagerado a depressão dele ali, a vibe emo dele. Mas enfim, fora isso, o filme pra mim funciona muito. Eu saí do cinema achando um filmaço, com esses detalhes aí que eu não curti muito, que acho que acaba merecendo 8 pantufas. Eu vou dar 7 pantufas. Eu acho... Tudo que eu acho eu já falei, mas sim... O filme é excruciantemente longo. Ele exige muito de você pra estar ali dentro da sala por 3 horas. E ele não entrega o suficiente pra compensar essa sua dedicação de 3 horas, sabe? Em termos de virada no roteiro ou de texto, assim. Como a gente falou, o filme é muito bonito. Ele vale total a pena pra você ficar assistindo lá. Ele tem excelentes escolhas. Ele faz boas escolhas visuais nas cenas de ação, mas não só nas cenas de ação. Em muitas das conversas, o topo do prédio em que ele encontra o Gordon, todas as cenas lá são bonitas. Mas eu não acho a história boa. Eu sinceramente não acho a história boa. Eu não sei se foi porque eu não engajei, se eu tenho uma cisma com história de detetive, de buddy cop e tal. Talvez seja, eu admito que talvez seja. Então não briguem muito comigo. Mas eu não engajei na história. Eu acho que o filme tem muito chavão, tem muita frase feita, tem muito discursinho pronto, tem muita coisa que você já sabe o que ele vai falar, você já sabe de que jeito que ele vai falar, ou pra onde a história vai seguir. Você já sabe até as viradas que ele tá fazendo. Ah, não, mas fulano era isso. Não, na verdade, fulano era aquilo. Então, assim, previsibilidade é um negócio que não funciona bem com filmes de detetive. Isso à parte, eu acho que as boas atuações, o bom clima que fica, o clima soturno, o visual do filme e principalmente o conceito que o filme traz pro Batman, o que é a visão do Batman e como ele é quando o filme começa, como ele é quando termina, são coisas que compensam esses problemas, no sentido de, não é um filme ruim porque a história é ruim. Ele tem vários momentos em que você
consegue engajar plenamente com ele, não só na ação, mas no que ele tá querendo te contar no fim das contas, em como ele mostra certas cenas, em como ele encaminha a história, em como ele mostra esse vilão e como ele desfaz desse vilão no final do filme, pra mostrar que a coisa é maior do que uma pessoa ou do que duas pessoas, é um todo. Então eu acho que muito pelo efeito e muito pelo visual, que é espetacular, e pelas referências a grandes filmes que são bem feitas aqui, é 7 pantufas, mas esse filme tinha que ser menor, gente. Esse é o principal problema dele. Esse filme tinha que ser menor. Ele seria uma obra de arte, como Coringa é, se ele fosse menor. Ele não precisaria nem ter a violência que Coringa tem, ou a censura de 18 anos, se ele fosse menor. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Até semana que vem. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.